Liso. Maravilhoso. Conserva gelado e conserva quente. Chegou o Ótimo. teu, Dariana? Não, o meu ainda não chegou. O seu demora um pouquinho em Maranhão, né? Maranhão é um É. pouquinho, demora um pouquinho, mas vai chegar, vai chegar. Aí você manda foto, igual a Valéria mandou. Linda. Muito bem. Então, a gente está aqui hoje. Eu trouxe uma dinâmica diferente de estudo. Eu trouxe aí um questionário. Porque a gente vai fazer a leitura, não aqui em sala de aula, mas a gente vai trabalhar de acordo com essas reflexões. É uma jornada de reflexão. Tem que fazer tudo hoje? Não. Mas a gente vai dar o ponto de partida e a gente vai dar o ponto de partida aqui e depois, se não houver tempo de terminar essa jornada dos cristais, aí vocês vão terminar em casa. Mas pelo menos a Andaluzita a gente vai fazer aqui juntas para vocês poderem seguir. Então, eu botei aqui o questionário, vou abrir ele. Estão vendo o questionário? Está vendo o questionário? Sim. Beleza. Então, aqui é Jornada de Cristais, Reflexões com Andaluzita, Angelita e Anidrita. Aqui, a ideia é ajudar um outro formato de estudo. Então, a gente lê cada pedra, a gente considera, a gente medita com a pedra, a gente faz alguns trabalhos de conexão com a pedra, mas esse é um tipo também de reflexão. A ideia aqui não é a resposta certa nem a errada, é refletir. Vocês precisam colocar o que sentem aí. Obviamente que a gente vai usar o apoio aqui do livro, mas a partir do que a gente lê, a gente vai preenchendo. Andaluzita é uma pedra que tem uma cruz. Em qualquer parte que você corta, essa aqui é bruta, ela tem a cruz, e essa aqui enrolada, ela tem a cruz. Puxa para o marrom, tem um traço preto, né? E puxa aí para o marrom. Então, qual é a palavra-chave que representa a essência da Andaluzita e por quê? Na verdade, isso a gente vai tirar do livro. Palavra-chave: limpeza. Limpeza, conforto. Limpeza, conforto, protetora, recuperar a informação antiga. Então, o que seria aqui essa resposta? Exatamente as palavras do livro. Aqui a gente vai escrever o que tiver no livro e vamos refletir o porquê disso. Depois que a gente terminar de ler, a gente entende por que a palavra-chave é essa. Então, aqui, ela vai trazer limpeza, pedra de conforto, pedra protetora e também recupera informação antiga. Aí vamos para a segunda. Com qual elemento da natureza a Andaluzita se conecta e de que forma essa conexão influencia o seu uso energético? Então, ela vai se conectar com o elemento tempestade. O que é o elemento tempestade? O elemento tempestade é exatamente uma tempestade. É a união dos elementos todos juntos formando o elemento tempestade. Então, aqui, o elemento é o tempestade. E por quê? Porque pedras do elemento tempestade são pedras de ação, pedras que convidam você a fazer agora, não deixar para depois. É uma pedra, todas as pedras do elemento tempestade são pedras de faça agora. Não adia, não procrastina. O convite dela é esse, fazer agora. Pedras do elemento tempestade têm essa proposta. E quais os chakras são mais ativados pela Andaluzita e qual o impacto dessa ativação no equilíbrio do ser? Então, aqui, raiz e o terceiro olho.
Então, terceiro olho vai fazer o quê? Conectar você com o seu eu superior, com o macrocosmos, né? Mas principalmente o seu mestre, o seu eu superior. É uma pedra que propicia conexão com o seu mestre, com o seu eu superior. E o raiz. Por que o raiz? Porque ela é uma pedra de conexão com a terra. Pedras marrom e pedras pretas nos conectam com a terra. E isso faz o quê? Qual é o princípio do equilíbrio que isso pode trazer? Isso vai trazer para a gente uma segurança para caminhar a partir daquilo que eu recebo no frontal. Essas três primeiras perguntas, elas estão aqui, ó, na primeira parte do livro, tá bom? Agora, eu vou pedir para vocês responderem como você percebe a atuação da Andaluzita na cura espiritual. Aonde está essa resposta, gente? Olha, na página 78, Exatamente. Na página 78 está escrito aqui. Espiritual. É isso aí. Pode ler, Valéria, por favor. a andaluzita ajuda a ativar os chakras superiores, tornando fácil para a pessoa acessar o reino espiritual. Ajuda os curadores e médiuns a manter a integridade de seus campos de energia enquanto trabalham. Essa pedra possibilita a pessoa atrair a luz enquanto protege seus sistemas físico e energético de transbordar. Exatamente. Então, a resposta que eu quero para essa pergunta está aqui no livro, na parte da espiritualidade. É ler e colocar ali, convidando você a refletir. Esse é o propósito das perguntas. Depois vem, de que maneira a Andaluzita pode ajudar no processo de cura emocional? Onde é que está a resposta, Dariane? Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, eu só respondi. Lê a sua resposta. Ela acalma medos, tira ilusões, ajuda a lidar com a realidade e poder de equilibrar as emoções. Sim. Então, a resposta está correta, porque ela traz essa proposta, tá? Aqui no campo do emocional, a Naisha faz uma observação mais direta. Então, Naisha diz: a Andaluzita pode ajudar a proteger a pessoa de ataque psíquico ou drenagem de energia. Ela auxilia aquelas pessoas com o corpo emocional fraco e a recarregarem suas energias, protegendo de vibrações baixas. Então, no emocional, ela vai trabalhar energeticamente. No emocional, ela vai trabalhar protegendo. Lembra da palavra-chave? Uma das palavras-chave não é protetora? Lá na frente? É. Então, é no emocional que ela está trazendo essa palavra-chave. Então, nos protegendo de ataques psíquicos. Então, algumas pessoas que desequilibram podem ter os ataques psíquicos. Andaluzita é uma pedra que ajuda a gente nesse processo. Então, a resposta está certa? Acalmar os medos. Oi? Acalmar os medos, né? Exatamente. Ela é protetora, tá? Aí, a próxima pergunta. Quais são os possíveis benefícios físicos da andaluzita no corpo humano? Está aqui abaixo, na palavra físico. Então, aqui, ó, andaluzita é um fortificante geral, é um tônico excelente para qualquer um que tenha estado doente e ainda possa estar com o campo vibracional fraco, precisando de proteção. Ela trabalha para regular o sistema nervoso e o campo energético. Então, na cura física, ela vai trabalhar onde? No nervo.
o sistema nervoso e também fortalecendo o nosso corpo, mesmo que a gente ainda esteja fraco, saindo de algum sistema, ela vai trazer essa força, protege e fortalece. Então, no físico, ela é um fortificante geral. Na palavra-chave, isso daqui está dito aonde? No conforto, na proteção, né? Muita proteção essa pedra traz. E aí, aqui as 3 perguntas, depois vem. Crie ou escreva uma afirmação positiva que você usaria junto com a Andaluzita. Explique por que escolheu essas palavras. Então, aqui, a gente vai pegar, dar uma lidinha. Eu fiz. Fala para mim qual foi que você fez. Com os pés na terra, eu me conecto à força da criação, me sentindo conectada e protegida com a força dos meus ancestrais, seres da natureza, me sentindo nutrida e amparada. Fala mais devagar, Valéria. Falou muito rápido. Com os pés na terra, eu me conecto à força da criação, me sentindo conectada e protegida com a força dos meus ancestrais, seres da natureza, me sentindo nutrida e amparada. Perfeito. Perfeito. Você falou do chakra raiz, você falou do chakra frontal, você falou dessa função protetora, você falou de conexões com informações antigas, você falou também dos elementais. Muito boa a afirmação. Dariane, como ficou a tua? A terra é minha casa e eu me sinto bem aqui. Sim, aqui é a afirmação do livro. A terra é minha casa nesta vida e eu me sinto bem aqui. Beleza. Essa é a afirmação que está aqui no livro. Então, você sabe que aqui é a sua casa e você se sente bem aqui. A pedra vai trazer isso. Existem pessoas que não se conectam com a terra, não sabem o que estão fazendo aqui, acham que caíram aqui de paraquedas, não se sentem bem nesse planeta. Então, a Andaluzita vem trazer o quê? A terra é a minha casa e eu me sinto bem aqui, né? Então, a tua afirmação, que é a do livro, um pouco mais sintetizada, e a da Valéria, mais abrangente, tá? Vou pedir para vocês postarem isso lá no grupo, os questionários. Pode fazer foto, tá? Questionário preenchido. Na sua visão, Mas qual aí, é... desculpa, você quer que poste depois de tudo preenchido? Porque eu Isso, fui isso. deixando aqui na Não precisa postar agora, não. velocidade da luz. Espera preencher tudo. Conseguiu. Na sua visão, Consegui. qual é o maior Fácil. diferencial da Andaluzita entre outras pedras com funções semelhantes? Quem respondeu? Eu respondi, mas não sei se está certo. Fala. A diferença pela clareza, a durabilidade, além de mudar de cor. Andaluzita? Isso. E com quais você compararia ela com outras pedras com funções semelhantes? Você teria bagagem para isso? Chegou a fazer essa análise? Não, mas se eu fosse pela diferença da clareza, né? E a durabilidade, pela mudança de cor, eu ia na labradorita. Aqui tem na página 78 uma parte do estudo que fala de pedras que a gente pode trabalhar com ela. Aí aqui diz: Andaluzita funciona bem em combinação com os cristais semente da Lemúria, pedras de xamã,
azeviche, sugilita e moldavita. Também se adaptará e harmonizará com praticamente qualquer pedra que o usuário deseje portar ou segurar. A sensação de afabilidade bondosa e generosidade que emana dessas pedras é impressionantemente única e são muito recomendadas. Então, ele sempre aborda pedras com funções semelhantes para agregar valor para a andaluzita. Aqui no livro, Dariane, você pode ver isso logo na... O Robert sempre... É o Robert que tem essa fala, e ele sempre mostra aqui quais seriam as pedras. Por que seria... Nós não estudamos ainda semente de lemúria, pedra do xamã não, azeviche ainda não, sugilita e moldavita também não. Eu acho que eu colocaria, André, assim, que ela se adapta, né, e harmoniza. Eu acho que é o poder de adaptação e adaptabilidade, de harmonização e adaptabilidade. Olha, Que ela pedras, uma outra dica diferencial. que eu vou dar para você, o que seria função semelhante? Pedras do elemento tempestade, ou pedras do chakra frontal e do chakra raiz. São pedras, para vocês que ainda não têm um conhecimento de muitas pedras, vocês podem utilizar o elemento para trabalhar com pedra semelhante. Aí, por quê? Porque a moldavita, deixa eu ver se ele fala da moldavita aqui. Mas Fala, eu achei que, assim, moldavita é de tempestade. essa pergunta, veja se eu estou errada. Qual é o diferencial dela dessas outras pedras? Porque ela se adapta, tem semelhanças com essas pedras citadas. Mas qual é o diferencial dela para outras pedras, né? Que têm função semelhante? Então, a questão de se Não. adaptar e harmonizar, as outras têm isso em relação a ela, sabe? Um diferencial que eu acho, o que é diferente nela, que a faz ser diferenciada, né? Eu entendi isso. O que você Ou respondeu? Eu entendi não assim, na respondi, parte que fala não que ela muda respondi, de mas cor, né? Espera aí, uma de cada vez. Deixa a Valéria falar, Dariane, depois você fala. Tá. porque assim, qual é o diferencial da luzita entre outras pedras com funções semelhantes? Então, as pedras foram citadas, né? Então, qual é o diferencial dela dentre essas outras pedras? Será que é a adaptabilidade, a harmonização? Porque ele já até cita isso aqui, quando ele começa a falar das outras pedras. Qual é o diferencial dela, né? Aí você, Então, não semelhança. aí cabe nesse contexto, cabe uma percepção. A andaluzita é uma pedra igual ao quartzo, na sua opinião? Ela é igual ao quartzo? Não, quando eu olho para ela, eu percebo muita força histórica, né? Porque além de carregar uma cruz, né? Que já diz muito, Isso. é que ela é uma pedra que só de olhar a gente percebe, ela tem uma conexão aí com o passado, né? E que lembra. Meu Deus, peraí. O que houve? Desculpa que Kleber, acho que deu uma topada. Vou lá ver. Tá bom, vai lá. Aqui, uma das coisas que torna essa pedra de alguma forma diferenciada é que ela é uma pedra usada para acessar registros acásticos.
É uma pedra que trabalha com a nossa informação antiga. Então, ela tem essa conexão e também como essa cruz, né, que a Valéria citou, ela traz também uma certeza de que, de alguma forma, existe um projeto divino aí para a gente, nessa vida e nessa história. Então, poderia também ser citado aqui, Valéria, essa questão do acesso de informações aos registros akáshicos. Ela traz essas informações antigas da gente. Então, ela recupera informação antiga. E isso é um diferencial da andaluzita. Esse é um diferencial de outras pedras, né? O que você colocou aí, Iracema? Dariane. Oh, meu Deus, é porque está escrito Iracema, eu ainda não. Ainda me. Nós estamos na parte da cor ou nós já estamos na nona pergunta? Não, estamos na oitava. O que diferencia? Qual é o maior diferencial da andaluzita? Você respondeu o quê? Não, é como eu estou falando, a mudar de cor, né? Aí eu Aonde usei você viu essa mudança de cor dela? Eu não sei, eu nunca vi ela mudar de cor, essa pedra. Eu tenho vários exemplares dela, mas eu nunca vi. Não, eu usei esse pretexto, entendeu? Pelo fato dela mudar de cor, eu usei a labradorita. A Não, mas labradorita, né? a labradorita, ela tem um neon dentro dela, mas a andaluzita não. A andaluzita, ela é marrom com uma cruz no É, meio, ela não muda de cor. nessa parte aqui, agora que eu estou vendo, ela não tem esse negócio mesmo, não. Mas eu digo assim, Não. pelo ofuscar de cor, né, delas. A andaluzita, ela é isso aqui, ó, exatamente isso aqui. Eu tenho várias, bruta, rolada. Ela tem essa característica dela, que ela é marrom com uma cruz preta. Ela não tem esse trabalho igual a labradorita de mudar de cor. Eu queria. Você leu isso aqui no livro? Porque eu não estou vendo isso aqui em lugar nenhum. Não, eu fiz pesquisa, Hum. Mas entendeu? você, qual foi a fonte que te deu essa informação? Eu fui no blog e pesquisei lá, entendeu? Lá tem É, várias. então vamos pesquisar aqui. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se ele me dá alguma coisa desse sentido. Vou dar um stop aqui. Deixa eu ver. A resposta está assim, ó, ela se diferencia pela sua clareza e durabilidade, além de mudar de cor. Eu acho que é nesse jogar dela, né? Quando a gente. Ela tem vários. Nesse aqui que parece, ó, ela tem vários quadradinhos, né? Aí eu acho que nisso que eu ofusca a cor dela, entendeu? Mas isso não é uma característica da andaluzita. Deixa eu botar aqui qual o diferencial, ver o que o Google mostra. Eles às vezes. É porque essa é uma pedra que não tem muito isso. Pela sua resistência térmica, durabilidade, polimorfismo, sendo um mineral de silicato de alumínio com várias aplicações, incluindo gemas e em indústrias. Ela é um polimorto, cianita, não fala. Também é importante para identificar a cor. Não tem esse negócio de mudança de cor. Da andaluzita não tem. Isso daí é Por uma isso coisa que você eu precisa fiquei, revisar Tá. Você dá uma fiquei revisada. refletindo, né, sobre as outras pedras, né, que você citou. Então, é o diferencial nesse sentido, né, do que as outras, Na do que a verdade, mídia quando o diferente, né? Robert apresenta as pedras agregadoras, ele está trazendo pedras que têm uma proposta semelhante, no sentido de agregar valor para ela. Então, trazendo a moldavita, que é uma pedra do elemento tempestade, uma pedra verde e uma pedra que é um meteorito, ela é bem diferente da Pedra Cruz. E a Pedra Cruz, ela não tem andaluzita. A andaluzita, Dariane, é marrom com uma cruz.
quando você pesquisa no Google, você precisa prestar atenção se esse nome Andaluzita, que não é um nome popular, o nome popular dela é Pedra da Cruz. Se você quiser pesquisar assim, qual o diferencial da Pedra da Cruz? Então, eles podem trazer. Às vezes, eles tratam a Pedra da Andaluzita como quiatsolita, que também é conhecida, a Pedra da Cruz, como quiatsolita. Mas essa dá um X aí nessa resposta, porque ela não tem essa mudança de cor. Ela não faz esse trabalho de mudar de cor. Ela é marrom, com a cruz preta, e nem na Tá luz ela bom. muda de cor. Então, você coloca aí uma observação. Retificar, tá? Essa é uma resposta que você pesquisou no Google, mas que nem sempre o Google vai trazer uma resposta coerente. É preferível que você encontre no livro. Porque às vezes você diz que não é para tirar tudo do livro, né? Às vezes é para pesquisar. As outras Mas vezes aí eu você estava tirando tudo do livro. Aí eu vi que as meninas, Então, quando você pegar uma resposta no Google, entendeu? Aí eu fiz pesquisa em outras. então, aí você coloca assim, o Google vai te responder baseado na Wikipédia, baseado em algum estudo de pedras, baseado em algum livro. Então, você tem que saber do Google da onde que Então ele... agora eu vou pesquisar só pelo livro. Não, nada Então disso. agora eu vou pesquisar só no livro. Não, 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 não. A única coisa que você vai fazer é dizer assim, Andréia, eu pesquisei aqui no Google, é dizer a fonte. Então, vamos ver como é que a gente vê essa fonte? Vou mostrar para você, só para a gente poder depois ir nessa fonte para ver. Vou fazer um exemplo aqui para você. Eu pego aqui e boto assim, opa, Andaluzita, só Andaluzita. Vamos ver o que ele fala. Aí ele vai trazer uma visão geral criada pela IA. Tá vendo um linkzinho aqui do lado? Sim. Esse link mostra da onde que ele está tirando essa informação. Então, vamos ver aqui nesse link a fonte, a origem desse conteúdo. Aí vem aqui, características, estruturas, propriedades, ocorrência, uso. É da Wikipédia. Não, da onde que é isso aqui? Aqui, IBRAM, propriedades. Andaluzita, aqui a fonte é essa aqui, IBRAM, IBRAM. Tá É vendo? Instituto Brasileiro de Mineração. Viu? Na hora que eu estava pesquisando, a minha filha ainda me falou isso. Ela disse: a senhora tem que prestar atenção, porque às vezes eles mostram uma coisa que não tem nada a ver. Aqui na formação tem um outro linkzinho, tá vendo aqui, Aí vamos ver aqui nesse link, já é o FRGS, tá vendo? Sobre Andaluzia. Universidade do Rio Grande do Sul. Acho que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É. Aqui tem um outro grampinho. Você vê que numa resposta ela tem várias pesquisas, só que ela mostra de onde foi tirada essa pesquisa. Então, é muito importante quando você vai fazer pesquisa pelo Google, que é muito válido e você deve fazer, você deve expandir. Não é para ficar só no livro. Mas quando você expandir, você tem que saber de onde que está vindo, porque o Google busca resposta num universo muito grande. Vamos ver aqui, estrutura Sim. cristalina, de onde que ele pegou essa resposta? Também IBRAM. Vamos ver aqui a cor. Wikipédia, tá vendo? Aqui a dureza. Da onde que ele pegou? Curvelo, tá vendo? Cristais de curvelo. Então, tudo que a IA vai te responder é um compêndio de artigos que ela tem acesso muito rapidamente. Então, ela vem aqui, mas ela vai dizendo da onde que ela está tirando, entendeu? Se eu digitar aqui, quer ver? Tarô dos cristais. Eu vou lá para onde Andréia. Provavelmente ela vai falar alguma coisa de mim. Tarô dos cristais. Vamos ver o que ela diz aqui. Amazon. Tarô dos cristais. Não fala nada de mim.
Deixa eu ver se fala aqui embaixo. A gente não acha nada de Andréia assim, no tarô dos cristais, assim. Falou? Aqui não está falando. Aqui, Não ó, fala. não, deixa eu ver aqui. Eu já pesquisei para ver se falava alguma coisa É de aqui Andréia. ele, ó. Tá aqui. Ele trouxe o meu primeiro livrinho. Mas, enfim, é importante. Também, Vou botar aqui, deixa eu ver, Pedra da Cruz. e também essa, a tua proposta nesse exercício é que a gente faça a reflexão, né? Então a gente junta as Isso. informações e resume. Então, assim, por isso que eu fiquei Às vezes não parada dá para nessa encontrar por causa questão, disso, porque a gente resume um pouco, né? porque não é o significado da pedra, não sei o que, é aquilo que vai além, que a gente vai É, estar fluindo no texto e apreende, né? Eu acho que essa resposta que a Andrea deu justifica bem a distinção, né? Que é o acesso de informações aos registros acásticos, acásticos. né? E isso Hum, é o grande diferencial. não é, num estudo desse, você vai em N fontes. Você pode até pegar livro, Bíblia dos Cristais, o que for, para você poder acessar as respostas. O Google, o próprio chat GPT, eu uso para muita coisa, o chat GPT, só que a gente tem que ter um certo senso crítico, que às vezes eles carteiam, vai buscar coisa, sei lá da onde, mas da onde tirou isso? Que informação é essa? É tipo assim, porque eram 30 perguntas, né? E tinha que responder tudo hoje. E aí eu optei por tudo. Não, mas você fez bem. Você fez bem. O negócio é que aqui o fórum é esse. É a gente discutir, para a gente ver o caminho que foi feito, se esse é um caminho validado ou se esse é um caminho Sim, que a gente precisa revisitar. Entendeu? Aqui é o que eu falei, a primeira coisa, não tem acertar. resposta certa nem errada. Aqui tem uma reflexão. A ideia é refletir. Então, eu dei uma lidinha aqui. O que eu considerei? Será que é só os registros acásticos o grande diferencial da Andaluzita? Esse é um dos grandes diferenciais dela. Mas pode ter outros. E aí você pode pesquisar. Mas se eu chegar aqui no chat GPT, uma hipótese, vou pegar a pergunta. Quem pode falar a pergunta aí para eu poder perguntar aqui para a IA? O que ela vai responder? Leia a pergunta aí para mim, por favor. Na sua visão, qual é o maior diferencial da andaluzita entre outras pedras com função semelhantes? Qual a função da andaluzita e o grande diferencial dela em relação a outras pedras? Vamos ver o que a IA vai dizer aqui. Aí deixa Ela eu te vai dizer, explicar bem aqui rapidinho. Ó, como foi tirado lá do Google a resposta, né? E aí você falou para mim, mudança de cor. Aí eu rapidamente, pedras que mudam de cor. Aí veio essa para mim, entendeu? Essa que eu te respondi. Mas eu vim ver o desenho, realmente não tem nada a ver com a pedra que eu te respondi. uhum, Entendeu? uhum. Aí aqui ela disse assim, ó, Eu clareza usei, de tipo assim, propósito e na alinhamento entre hora. corpo, mente e espírito. Ela coloca isso como que o grande diferencial. Então, ela vai responder assim, ó, várias coisas e a gente vai ter a opção de tirar, porque ela vai retirar isso de algum artigo. Então, é válido? É válido. Eu vou aceitar respostas que são pesquisadas no chat GPT? Claro que vou. Mas é interessante que a gente faça uma crítica, né? Aquilo, não, essa resposta eu não vou Sim, considerar, sim. porque essa resposta não estou vendo. Esse não é o diferencial da Andaluzita, a Sei, mudança sei. de cor dela. Ela não tem essa característica. A dureza dela é uma pedra dura, mas o quartzo é tão duro quanto. O citrino é tão duro quanto. A turmalina é tão dura quanto.
Então, esse não é um diferencial, a dureza dela não é um diferencial. Da selenita já é, uma dureza de 1,5. Isso já é um diferencial para a selenita. Então, coisas assim, no meu ponto de vista, que está escrito na palavra-chave, recuperar a informação antiga, e está dito aqui no livro que ela é uma pedra que acessa os registros acásticos, na minha opinião, esse seria o diferencial que eu acharia bem válido colocar. É só esse, Andréia? Não. Se a gente for ler aqui o texto, a gente vai achar outros. Mas a ideia aqui é a gente refletir, é a gente, de fato, verificar o nosso método de trabalho, validar o método de trabalho e não tem resposta certa, não tem resposta errada. O que você fez é, no mundo que a gente vive, uma ação pertinente. Google, ele é uma fonte de busca excelente. Quem não consulta Google? Pergunto. Quem não consulta o Google? Mas, quando você for consultar o Google, é importante que você seja assim, que você tenha uma, uma clareza para ele não divagar muito. Então, qual é o diferencial da andaluzita para outras pedras? E aí vamos ver o que ele vai responder. Fala, Valéria. Eu até passei diretamente para o seu WhatsApp, mas eu posso depois compartilhar no grupo se quiser, sobre o chat GPT. É um professor que escreveu um livro, e-book. Ele fez várias apresentações para a nossa área, porque o IA chegou com toda a força, já tem tempo, né? Então a gente está se preparando e a gente usa direto, né, esse recurso, como também o Copilot e tal. Então é interessante dar uma olhada, porque ele fala muito sobre o prompt, né? O que você vai escrever para extrair. Então, se aquela informação que ele passou não for suficiente, você pode pedir, olha, de uma forma espiritual, me descreva isso, né? Aí vai dando mais recursos para que faça uma pesquisa bem específica, ou de uma forma escrita assim mais executiva, né? Então você pega, toda vez que ele lançar uma resposta, vai ser sempre diferente. Então, nesse Exatamente. livro, você vai ver muitos prompts, ideias de prompts, que é aquela informação que você tem que jogar inicialmente, para que ele, para a gente obter mais recursos, né? E aí, a partir disso, a gente cria nosso conceito, nossa resposta, né? Enfim. É. Eu posso compartilhar com o grupo, mas se quiser depois você lançar assim, Pode compartilhar com o GPT, né, grupo. para É consultar, vai o interessante. livrinho. E outra coisa, na, no, na véspera, no meu aniversário, eu faço aniversário dia 15 de dezembro, Natal era dia 25 de dezembro. Eu aprendi a usar a IA com o meu filho, que ele usa ela para escrever e-mails, ele usa, mas a IA, o ChatGPT, entrou lixo, sai lixo. A gente precisa saber conversar com isso, que é o prompt que a Valéria fala. O meu filho, ele disse assim: queremos fazer um amigo oculto, temos idades diferenciadas, temos gêneros diferenciados, qual seria a sua sugestão? E aí ela colocou uma sugestão de fazer temático o amigo oculto. Então, o que você faria nas férias? E aí você supor, tirei Valéria, o que Valéria faria nas férias? E tal. A gente achou bem interessante e a gente seguiu essa linha. Mas outras pessoas discordaram. E aí ela deu uma outra proposta de gênero, deu uma outra proposta, e ela vai dando outra proposta. Então, por exemplo, se você pergunta sobre Andaluzita e ela fala muito da gema, não é isso que você quer. Você quer uma informação mais terapêutica. Ela vai te dar uma informação mais terapêutica. Então, a gente precisa futucar mais, sabe? Não acatar como verdade absoluta a primeira resposta que vem. E, quando a gente usa o Google, coloca lá a fonte. Google, tal, para que a gente possa checar. Até quando a gente Mas, escreve um basicamente, texto... também, André, o Google, ele funciona com inteligência artificial ao mesmo tempo, e Sim, também a gente pode funciona. dar esses comandos, né?
Que ele Pode. vai rastreando Ele respostas. fala, E resposta com a visão sempre da mostra base, inteligência. né? É, Antigamente a gente fazia um trabalho assim, consultas, bibliografia, tinha que colocar lá, né? No final, então, tem. um pouco É. por aí. A É meio gente, que isso, é meio que isso. é, Toda vez que a gente faz um trabalho, a gente pesquisou, eu dei uma olhadinha na Bíblia dos Cristais, volume 1. Ah, eu dei uma olhadinha no Google. Ah, eu dei uma olhadinha na Cristais Aquários. E assim a gente vai reportando de onde saiu aquele nossa síntese, aquele nosso resumo. Então, aqui na 8, vocês podem colocar esse diferencial da Andaluzita, que é o acesso a informações antigas, tá bom? Como você utilizaria a Andaluzita em uma prática de meditação ou ritual? O que vocês colocaram aí? então, não coloquei, mas eu acho que eu iria pedir ativação para proteger todo o campo energético, né? E deixaria bem próximo a mim e aos itens que eu iria usar. E você, Dariane, o que você colocou aí? Eu iria segurá-los nas mãos, colocar sobre uma parte do corpo, que poderia ser aqui na garganta, né? E fazer minha meditação. Tá. Aí, no caso, você colocaria na garganta, por que motivo? Ela trabalha com o chakra do frontal e o chakra da raiz. Frontal é aqui e o raiz é nos pés ou nos órgãos genitais. Ela trabalha também com outros chakras? Sim, você pode usar ela em todos os chakras? Também pode, que eu já usei. A Por isso que eu intuição, escolhi a garganta, porque ela falava que poderia ser usada em todos os chakras. isso. Mas eu estou te perguntando por que você intuiu garganta, entendeu? Para me poder falar, me conectando, entendeu? Com a egrégora, entendeu? Uhum, tá bom. Aqui não tem resposta certa, não tem resposta errada, só tem uma reflexão. E uma outra coisa que vocês precisam, no estudo das pedras, a intuição é soberana. Aquilo que vem como intuição sempre vai ser mais validado, contanto que a gente explique por que a gente está colocando. Então, você quer uma comunicação, você quer uma Tipo, eu ia clareza. colocar aqui, ia fazer minha meditação e ia falando aqui, né? Deixando os pedidos subir. Tá? E de encontro ao celeste, né? Sim, a E prática da também meditação ou um para colocar ritual em com todos pedras, você também pode os colocar aqui, segurar na mão é uma prática interessante. Quando você vai fazer uma meditação, segurar a pedra na mão, porque você aqui tem um chakra, na palma da mão tem um chakra. E aí você pode segurar ela, é um dos rituais que melhor de todos, né? Para você fazer com as pedras. Quando a luzita especificamente, a gente trabalha muito nessa linha de proteção e nessa linha de limpeza também. Então, se você está numa situação que você acha que requer proteção, você está numa situação que requer uma limpeza, ou você quer acessar informações, aí você vai também fazer. Uma dica que eu te dou, Dariane, vai lá nas palavras-chave, que elas sempre vão te conduzir para um ritual, mas em qualquer estudo de pedra, deixa eu ver aqui, eu vou fazer um ritual com essa pedra. Vai nas palavras-chave que você vai se dar muito bem, entendeu? Você fala, é uma situação que eu acho que está aqui bem condizente com a da Luzita, eu vou fazer isso. Fala, Valéria. É só um complemento quando você falou da intuição, né? É, que é soberana, né? Quando eu comecei a ver esse exercício, me veio logo assim uma inspiração de que se eu tivesse um centro espírita, eu deixaria uma pedra bem grande logo na entrada, né? Por conta dessa conexão, né? Tão intensa. E para atrair luz, tem até essa mensagem aqui na parte espiritual, enquanto protege o sistema físico e energético, né? De transbordar,
porque meio que você precisa dar uma equilibrada também, né? Transbordar tanta coisa sem ter uma luz para iluminar isso, né? Um pouco o lado sombra e luz. Então, eu já visualizei, assim, imaginei como, sabe, uma referência em cima da porta, com pedra, desse tipo, perto de quem atende. Eu só Sim, quis complementar essa bem imagem. interessante. Ela trata disso, de proteger e incrível. A cruz é um arquétipo. Se você olha para a cruz, você já se remete à, à proteção. As pessoas, quando querem se proteger, elas fazem. Grande parte das pessoas, elas fazem o Eu sinal da tenho bem aqui, cruz. ó, no braço, ó. É. Isso, tá vendo? Até Então, de deixar na entrada da porta, né? pode. Você pode. Eu nunca vi essa pedra grandona. Eu sempre vejo ela assim, em tamanhos. Ela não cresce, ela cresce como uma raiz, sabe? Ela parece uma raiz. E aí você vai fatiando igual um salaminho e ela fica com aquela cruz. Mas Então, pode fazer uma mandala com ela, né? Com pode, pedras pequenas, pode, aí eu acho que pode. Fica muito bom, pode. E aqui a 10ª pergunta, fechando. Para quem você indicaria o uso da andaluzita e por qual motivo? Eu não respondi ainda, mas eu acho que dentro é, do que a gente até acabou de falar, né? Como um Para amuleto de proteção, e quem trabalha com desenvolvendo mediunidade, né? Tem E para alguém à trazer sua luz. mente no estudo da andaluzita? Alguém? eu respondi. O que você respondeu, Dariane? Para proteção e cura espirituais. Então, você indicaria para as pessoas que estão precisando de proteção e De proteção e de cura. curas espirituais. Tá? Todo cristal trabalha com cura. Então, cura espiritual, trazendo, além de proteção, um ajuste, um equilíbrio com a espiritualidade da pessoa. Maravilha. Sim, Veio sim. alguém à sua mente? Ó, você lembraria de alguém que pudesse se beneficiar com a andaluzita? Tem uma cliente minha. Então, por que que essa cliente sua, você acha que ela faria um bom uso da andaluzita? Quais são as características? Não precisa citar nome, não. Quais são as características dela que te remete à andaluzita como que uma excelente pedra para essa pessoa? Porque às vezes ela é muito ansiosa, muito nervosa, chora por tudo, entendeu? Hum? Então, a andaluzita poderia proteger, limpar e dar a ela alguma Isso, informação que ela não tem consciência, né? Que está trazendo isso. isso daí. Uhum. Maravilha. Valéria ainda não respondeu, né? Não, mas é assim que vem, né? Pela intuição, assim, acho que a pessoa que tem depressão, que se sente obsidiada, né? Acho que seria muito Também. Outra importante dica que trabalhar. eu dou para vocês no estudo inicial, já que vocês estão começando a estudar pedra, é sentir o sentimento tem muito valor. Então, se eu penso assim, Andaluzita é uma pessoa que de fato poderia se beneficiar muito com essa pedra. Aí eu vou respirar, deixa eu pensar aqui. E aí, por exemplo, me veio um artista até famoso, Roberto Carlos. Por que será que eu acessei o Roberto Carlos? Eu nem conheço o Roberto Carlos, mas o meu sistema, quando eu Isso. pensei, ele me trouxe essa pessoa. O Roberto Carlos, até onde eu sei, ele é uma pessoa medrosa, uma pessoa que tem, como é o nome? TOC. Tem uma doença chamada TOC, que ele inclusive trata, mas ele tinha um problema que ele não, se ele não saísse pela porta que ele entrou, ele tinha umas questões assim. Então, quando vem ele, de alguma forma, o campo dele está me reportando que é uma característica de pessoas que se beneficiariam, pessoas que têm toque, pessoas que têm, é, criam dependências e criam manias a partir do medo.
Então, veio ele, estou aqui, blá, 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 blá. Não estou nem pensando no que eu estou falando. Agora, de alguém que eu conheça, sim, não veio ninguém. E quais seriam as pessoas que eu recomendaria essa pedra? Pessoas que precisam encontrar o seu lugar aqui na Terra, porque isso está na afirmação. Eu vivo na Terra e aqui estou bem. Então, se não está bem aqui, se tem algum comportamento que deixa a pessoa insegura no planeta Terra, eu indicaria essa pedra. Então, lá na afirmação eu tenho uma dica para as pessoas que precisam dessa pedra. Aqui na palavra-chave eu também tenho. Nos chakras eu também tenho. Pessoa que tem dificuldade de ter chão, que é muito insegura, essa pedra vai ajudar. Porque ela vai trazer informação, ela vai trazer proteção e também ela vai fazer limpeza. Então, antes da gente responder as perguntas, o benefício é ler aqui o livro antes e depois responder as perguntas. Ah, mas eu achei que essa pergunta do livro não está muito interessante, eu vou buscar informação em outros livros. Não vou mais. Então, Não vou mais. não, Agora olha, eu só uma universitária deve fazer pesquisas em várias fontes e deve entender que você está aqui para aprender, Daniela. Entende? Tá bom, tá bom. Aqui, nós estamos aqui nesse lugar de aprendizado. Eu sou uma pesquisadora de pedras, eu pesquiso pedras há aproximadamente 40 anos. E nem sempre aquele livro, quando é que eu saía do livro para outros lugares? Quando a resposta que tinha nele não me satisfazia. Eu queria mais informação. E às vezes nenhum livro me satisfaz, e aí eu canalizo. Entende? É na canalização. Eu vou canalizar aqui essa pedra, para a gente poder ver como que a abordagem da canalização chega de uma maneira diferente. Então, eu estou aqui incentivando vocês a utilizarem o livro, mais outras fontes e canalização. Da onde que você tirou isso? Qual é a fonte? De mim mesma. A fonte é o meu eu superior. Entende? A Valéria botando ali a pedra da É cruz. por isso que a gente às vezes apanha no livro, porque a gente vai atrás da nossa fonte. Mas é isso. Aqui, esse é o lugar da gente entender a melhor maneira de chegar ao método que você vai fazer um aproveitamento dessa pedra, ajudando pessoas e ajudando a si. Com Entendendo a certeza. pedra, você vai conseguir indicar ela para alguém, sabendo exatamente mais ou menos o que você está indicando. Então, se eu for aqui pedir uma conexão ao Deva do Cristal da Andaluzita, para agregar informações que não está aqui no livro, não está no Google, não está em lugar nenhum, mas que é importante estar, eu vou precisar entrar em conexão com esse Deva, entrar em conexão com essa pedra e trazer alguma coisa que vai vir na minha cabeça. Então, eu vou fazer isso aqui agora, tá? Eu normalmente esfrego as mãos, eu respiro, entro em conexão com os Devas dos cristais, que são os guardiões de todas as pedras, e peço uma informação canalizada da Andaluzita, Pedra da Cruz. Aí, de primeiro, eles me mostram uma espécie de lugar-ermo, onde não tem assim muitas casas, muitas construções, está mais para um deserto, um lugar assim onde não tem vegetação, onde tem muito marrom nesse lugar. E as pirâmides do Egito eu estou vendo. Então, ela tem uma conexão com isso. Então, de onde é que eu posso extrair um pouco mais de informação? No estudo de cura dos antigos egípcios. Então, ok. Isso está dito aqui no livro? Isso não está dito aqui no livro. Mas quando eu entrei em conexão com a pedra, veio forte. Então, na hora que eu estudar a cura do Antigo Egito, certamente ela vai me nortear e eu vou trazer conexões. E assim nasce uma sinapse, uma proposta, um artigo, um documento, um texto para discussão.
Entende? Porque se ao me conectar com esse Deva, ao me conectar com a Pedra da Cruz, eu vou para um deserto e vou para o Antigo Egito e vou para as pirâmides, aí tem. Entende? Tem conexão. Tem conexão. Então, a cura, o que eles faziam para curar? Como é que eles curavam? Né? Como é que funcionava isso? Essa medicina do Antigo Egito é medicina séria, é medicina forte, é medicina antiquíssima. E a Pedra da Cruz tem esse lugar de informação antiga, né? Então, ela me levou para onde tem. A partir de agora, eu me conectei, eu gerei em mim uma conexão. Pedra da Cruz, Egito. Pedra da Cruz, pirâmides. Geometria sagrada. Ela também traz uma geometria. Por que eu falo isso? Está vendo ali atrás da Valéria? Quando ela divide em cruz, ela está fazendo 4 triângulos. Percebe? Isso Não é. está aparecendo Valéria. Não está vendo, Valéria? Não. Ela tem que modificar. Se passar o dedo assim, você vai me ver, porque Passa o dedo aí para você ver a ela está Valéria. pelo celular, né? Passar para que lado? Da direita para a Agora esquerda. sim, agora eu estou Foi. vendo Valéria. Então, observa, a Pedra da Cruz, ela é meio que assim redonda, ela não tem pontas igual o quartzo, e ela tem uma cruz. Na hora que ela faz essa cruz, ela dividiu em quatro triângulos. Então, tem um triângulo à direita, um triângulo à esquerda, um triângulo abaixo, um triângulo acima, além de ter outras figuras geométricas aí. Então, geometria sagrada. Por que que eu estou vendo isso e falando com vocês? Porque agora eu me conectei com as pirâmides. Pirâmide é uma geometria sagrada. Então, mais informação a Andaluzia está trazendo para a gente, entende? Isso não está dito no livro, mas eu canalizei e fez sentido, entende? Eu estou vendo que tem uma geometria nessa pedra. Então, tem conexão. E outra coisa, esse triângulo aqui, ó, vocês estão vendo aqui eu mexer com a mãozinha na pedra? Dá para ver? Não. Deixa eu fazer um share, peraí. Eu vou buscar uma imagem dela e a gente vai conversar um pouquinho sobre geometria. Eu vou trazer aqui, ó, Pedra da Cruz, que é o nome popular. É imagem. Estão vendo aqui nessa imagem? Deixa eu ampliar ela. Está Olha, aparecendo só a Valéria e a pedra atrás dela. E você do outro Agora lado. você faz de novo com a mão. Aí Peraí. faz da esquerda para a direita, para ver se vê. Não, André. não está vendo? Eu fiz um Peraí. share aqui. Está vendo, André? Está aparecendo, mas ela saiu. O que você está vendo Agora agora, parece. Ariane? Hã? Está vendo o que agora? Você de um lado, a Valéria do outro e eu bem embaixo. Não Então está você pode vendo? passar a mão de novo, porque à medida que você passa, você vê Para os cá não quatro. vai. Para cá não vai, para cá vai, mas só aparece a página. E Valéria bem em cima. Que página? A página que tem os 4, 5, 6 cristais em formato de cruz. Ah, é isso mesmo que eu quero que você veja. Exatamente isso. Sim, Está vendo como que essa pedra, vocês estão vendo aqui eu mexendo na pedra, eu mostrando ela aqui? sim. Não são 4 triângulos que tem aqui? Cada Sim, cruz sim. faz um triângulo? Então, a pirâmide tem que forma? Triangular. Então, ela também traz um quadrado, tá vendo? Que é o quê? A base da pirâmide. Então, se a gente for entrar em geometria sagrada, a gente vai ver muita cura nessa pedra através do desenho dela, que não é toda pedra que tem um desenho assim, tá? E eu estou vendo até flecha indígena. Está vendo? Estou vendo. Também pode. Flecha indígena, tem isso. Então, a Pedra da Cruz, ela E o caminho do definitivamente meio.
Ela não muda de... E tem um losangozinho no centro da cruz, tá vendo? Ela faz um losangozinho no centro da cruz. Então, é uma pedra que traz para a gente infinitas possibilidades de estudo. A cruz conecta com a Mãe Terra, porque a Terra é marrom, e essa pedra é marrom, e ela tem uma cruz. Essa cruz mostra uma espécie de proteção e também ela nos traz conexão com os nativos originários, né? Onde a gente pode ver também algum traço aí de indígena. Então, a conexão com a imagem também traz informação, tá? Quando você busca na imagem um pouco mais, você olha para ela e você vai falando o que você está vendo, é também uma forma da gente analisar e estudar essa pedra. Eu estou trazendo isso para vocês por conta das pirâmides que eu vi. Então, aqui, ó. Na meditação, ela se transformou para mim em caminhos. Quando você meditou com ela. Quando eu meditei, aí ela, tipo assim, ela foi assim e foi assim, mas em caminhos abrindo. Abertura de Entendeu? caminho. Abertura de Trazendo caminho. abertura de caminho. Ela é uma pedra que vai trazer conexão com os registros acásticos. Quando você acessa as informações antigas que você tem, novas ideias surgem, uma nova visão e um novo conceito vem surgindo com a pedra. Então, importante, antes de responder o É normal questionário. sentir frio nos pés, subindo pelas pernas? Olha, o frio nos pés, ele é uma sensação assim de você precisando dela para ter chão, tá bom? Isso. Porque o desconforto veio do pé, então você precisa dessa pedra para ter chão, para ter segurança, para caminhar no seu objetivo com firmeza. Então, Sim, sim. ativa ela no chakra dos pés, para você poder ter. Aqui, Ativada. a Angelita, vocês vão, passo 1, ler Angelita todinha. Passo 2, responder o que está ali de uma forma simples. Passo 3, buscar complemento. E passo 4, fazer o que eu fiz. Acessar a pedra e canalizar a pedra, para agregar mais informação. Tá? Então, Angelita e Anidrita, a gente não vai fazer aula para corrigir. A gente já fez aqui o estudo da Pedra Cruz e a gente vai responder. Angelita, vamos fazer a leitura. Qual é a palavra-chave da Angelita? Está aqui no livro. Qual é o elemento? Está aqui no livro. Quais são os chakras? Está aqui no livro. Qual é a cura espiritual? Está aqui no livro. Cura emocional? Está aqui no livro. Cura física? Está aqui no livro. Essas outras perguntas para quem que você vai oferecer a pedra? São as mesmas perguntas para todas as pedras. Para quem você ofereceria essa pedra? Depois que você lê a Angelita. Depois que você responder a pergunta 1, a pergunta 2, a pergunta 3, a pergunta 4, a pergunta 5, a pergunta 6, a 7, a 8 e a 9 você vai responder com base no que você respondeu nas outras, indo lá para a afirmação, indo na palavra-chave, indo nos chakras. Você vai permeando a vibração e a frequência da pedra e vai te ajudar muito. Então, achei assim maravilhoso o nosso estudo. Suas pesquisas no Google não deixa de fazer, porque são extremamente interessantes. Só saiba que quando a gente vai para o Google, você tem que levar uma coisa bem objetiva para ele te atender. Então, usa o nome da pedra com clareza para ele não confundir a pedra e te dar informação de outra pedra. Usa sempre o nome da pedra. Angelita, qual o diferencial dessa pedra em relação a outras? E ele vai te falar da Angelita, entende? Mas se você coloca uma coisa assim, qual o diferencial da pedra e ele te traz uma outra pedra, corre o risco de ter equívoco, porque não é uma situação
de você radicalizar e não querer mais usar o Google e só usar o livro. Não. Você é uma universitária, abra o seu campo de pesquisa, isso é importante, e errando é que a gente aprende. Sempre. A gente aqui, não, como eu disse, não existe resposta errada. Existe uma reflexão. E quando você vai fazer uma consulta, a Valéria deixou aí no grupo, já até olhei, um PDF, quando você abrir, está ajudando você a usar esse tipo de pesquisa de inteligência artificial, que o Google nada mais é também do que isso. Olha o gato preto aí, a gata, a gatinha. Parece até uma panterinha, né? Fofa, uma gracinha. Muito linda. Deixa eu tirar uma foto, Valéria. Fica aí com ela. Espera aí. Foto. Ei, gatinha! Peraí, eu vou tirar aqui o. Ah, não, deixa o fundo. Em algum momento ela consegue. Se você botar ela de frente para o seu rosto, a pedra da cruz não atrapalha, não. Bota ela de frente para o seu rosto. Aí. Deixa eu tirar a foto da Ariane, tirar a foto da gente. Sorria. Muito bem, parabéns. Muito feliz com a participação de vocês, muito satisfeita com a atenção que vocês estão dando. A correção de todas as respostas que você já fez, dá uma revisadinha, posta lá no grupo, que eu quero ler tudo que você está respondendo, quero também comentar. Mas na próxima aula a gente já vai falar de pedra, de uma outra forma de estudar pedra. Essas 3 é do questionário. Tem que fazer correndo, necessariamente? É importante que a gente faça tudo que eu peça. Isso é que é importante. Adiar, não, precisa fazer. Vamos. Tem que fazer correndo. Não, eu até peço desculpa, porque eu tive a ideia de manhã eu não abandono as ideias que eu tenho. Eu acho que elas são válidas, então eu achei que seria um método interessante da gente estudar. Então, eu passei o questionário. Mas eu gosto de passar desenho. Na turma 2, ontem, a gente está estudando metais. Eu pedi para elas produzirem um design de uma peça, ou em titânio, ou em ouro, ou em prata, ou em cobre, ou em platina, e colocar uma pedra afim. Então, eu acho muito interessante quando a gente, além de ler, a gente produz alguma coisa diferente. Entendeu? E essa conversa foi muito rica. Viu? Tá bom. Um bom feriado para Tá. vocês. Lindinha. Tchau, tchau. Obrigada. Para Beijo. você também. Tchau.